A perspectiva de menor safra de milho nos Estados Unidos e na Argentina, além da guerra na Ucrânia, devem manter as cotações do cereal sustentadas na Bolsa de Chicago. É o que aponta a Redpoint Global Markets. E quem vai explicar esse cenário para a gente é o Pedro Schick, que é analista de grãos e proteína animal da Redpoint. Boa tarde, Pedro. Seja muito bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Boa tarde, muito obrigado por me receber. Pedro, esse cenário traz uma perspectiva de menor oferta de milho global para essa safra? Sim, com certeza. Então, nós temos aí pelos calendários normais do milho global, quem teria que estar ofertando milho agora para o mercado internacional seriam os países exportadores do hemisfério norte, ou seja, os principais são os Estados Unidos e Ucrânia. E a gente viu ao longo desse ano problemas em ambos, né? Então, no caso dos Estados Unidos, já desde o meio de julho, com a seca que atingiu bastante estágios importantes do desenvolvimento do milho no país, reduziu o potencial produtivo da safra no país. E a Ucrânia, que embora não tenha tido uma safra tão ruim quanto se esperava no começo, por conta dos conflitos, problemas logísticos e assim por diante, a safra não foi tão ruim quanto se esperava, porém ela ficou muito aquém do que ela poderia atingir caso a gente não tivesse todo esse cenário. Então, ambos os países com produções menores, produções baixas em termos históricos, e além desse fator que é uma redução de oferta, né, impacta mais balanço, a gente tem problemas também com fluxos, né? Então, por exemplo, na Ucrânia a gente sabe que eles ainda não estão conseguindo exportar o quanto eles exportavam normalmente para essa época do ano, e com os desenvolvimentos recentes no conflito, a gente tem preocupações crescendo também sobre se eles vão conseguir continuar exportando os volumes que estão saindo no momento. Além disso, a gente comentou aqui já, né, que a gente tem um quadro de baixo nível do rio Mississippi nos Estados Unidos. Você acha que isso pode impossibilitar que o cereal vá para o mercado mundial, ou por enquanto isso não é um grande problema? Impossibilitar, eu não sei, mas que dificulta, com certeza dificulta, e a gente já tem visto os prêmios de milho no Porto Americano ali no Golfo, ali em Nova Orleans, subindo muito depois que esse problema passou a se agravar. Porque ele realmente dificulta a logística, você tem que carregar menos cada barcaça para descer até o porto, e isso faz com que encareça o processo logístico ou, em alguns casos, sim, impossibilite. Então, é um fator que, com certeza, diminui a competitividade do produto americano para exportação. E como é que você acha que isso vai afetar o quadro brasileiro de exportação? A gente já tem visto, né, as exportações brasileiras muito fortes nesse ano, e isso uma combinação de coisas, muito devido a esse cenário mundial de baixa oferta nos países produtores do hemisfério norte, uma boa produção que nós colhemos aqui. Esse cenário internacional de baixa oferta, e principalmente aliado a algo que a gente está vendo aqui para o futuro, que é um começo muito, muito ruim para os produtores argentinos, que seriam os próximos a colher o seu milho. Então, todo esse cenário de aperto na oferta global traz mais demanda para o Brasil e deixa o produto brasileiro, que vem de uma safra de inverno boa, mais competitivo, enquanto a gente tiver volume para exportar. E quais os impactos para os preços aqui no mercado interno? Com certeza, isso tende a manter os preços, se não com mais suporte, no mínimo sustentados, né? O que a gente enxerga é que até a colheita do próximo ciclo de inverno brasileiro, lá para o meio de 2023, a gente tem esse aperto se mantendo no cenário global. O que pode mudar daqui até lá são desenvolvimentos, por exemplo, na Ucrânia. Por quê? Uma baixa produção nos Estados Unidos, uma baixa produção na Argentina, é difícil você mudar. A produção está colhida, não tem o que fazer, essa oferta não volta atrás. Mas no caso da Ucrânia, eles têm muito produto que está no país, corre o risco de se passar muito tempo se perder, por falta de capacidade de armazenagem, assim por diante, mas esse produto está lá, está sendo colhido, ele só não consegue acessar o mercado doméstico.
O mercado internacional, perdoa. Perdão. Então, se nós temos uma resolução do conflito, uma ampliação do acordo para o corredor de exportações, não parece ser para onde o conflito está se encaminhando nesse momento, mas se a gente tem algo nesse sentido, esse prêmio de risco que está embutido no preço do mercado agora é retirado. Mesma coisa pode acontecer, por exemplo, se a gente tem uma suavização do problema logístico nos Estados Unidos. Mas não tem tanto milho para ser exportado, mas do que tem, do milho que existe no país para ser exportado, uma maior parte vai conseguir acessar o mercado externo a um menor custo. Então, esses são os fatores que podem contrabalancear, mas o que a gente enxerga hoje é um aperto na oferta de milho até a entrada da nova safra de inverno brasileira no meio do ano que vem. Então, e a partir de agora, então, vocês enxergam os preços em Chicago a médio e longo prazo também apertados? Como é que vocês estão enxergando? Sim, exatamente. Acho que cabe ressaltar aqui que o problema logístico, por exemplo, nos Estados Unidos, na Ucrânia sim, mas nos Estados Unidos especificamente, ele não afeta tanto Chicago. Por quê? É um problema que afeta o trânsito do meio oeste americano para o porto. Como a precificação de Chicago já é no meio oeste, você não tem um impacto naquela região. Por isso, esse fator em específico talvez não afete tanto o preço em Chicago. Mas a gente já tem hoje, por exemplo, uma razão B3 contra Chicago uma razão, desculpa, Chicago contra B3 bastante elevada, ou seja, os preços em Chicago altos em relação aos preços brasileiros, num momento, isso para os contratos de novembro, ou seja, os contratos de dezembro, desculpa. Ou seja, o contrato que deveria ser o mais barato da safra, porque é justamente a colheita americana. Então, a gente enxerga esses preços em Chicago, os preços de milho em geral, no mercado global, sustentados. Tá certo, Pedro. Obrigada aqui pela sua participação com o Mercado e Companhia. Um bom fim de semana. Eu que agradeço. Bom final de semana a todos.